Vem cá, ó. Me diz uma coisa. Vocês não enjoaram da minha cara ainda? Hein? Vocês não enjoaram? Deixa eu me arrumar aqui enquanto tá começando. Deixa eu botar o tema de hoje, que é produtividade. Hi, baby! Patriarcal. Aqui. Isso aí. Pronto. Tá fixado o tema de hoje. Vou esperar esse povo entrar. Que, né? Como eu já disse várias vezes, existe um delay daqui pra ir, daí pra cá. Ó, a pessoa que aproveita a folha, ó. Tá escrevendo do outro lado. Então, bora lá começar. Tô toda cagada. Bora. Hoje, a live de hoje é curtinha, tá? A gente tem que cuidar o copo, que não é o copo que tá com etiqueta, que senão a mãe da gente briga com a gente. A minha mãe briga comigo por causa da etiqueta do copo. Vamos lá, meu povo. Por que é que... Oi, Mila. Por que é que produtividade padrão, patriarcal, não funciona pra gente? Por quê? Por quê? Porque não funciona. Pronto, acabou a live, podemos todos ir embora, porque eu já passei a informação que eu tinha pra passar, simplesmente não funciona. Um abraço, podem todos ir embora. Não, mentira. Não é isso. Produtividade patriarcal, como a gente conhece, ela não funciona porque nós somos seres cíclicos e seres diferentes. E tu vai perguntar, o que é isso, Tiziana? Significa que todo o conjunto que a gente vive hoje em dia foi feito, foi criado... Sim, né, amiga? Não dá pra aproveitar as coisas que eu digo, eu sei. Foi criado pro ciclo masculino. Todos nós humanos, né, temos nosso ciclo hormonal. Esse ciclo funciona de uma forma diferente para os homens e para as mulheres. Mas hoje, a sociedade que a gente vive, ele é um ciclo totalmente voltado para o ciclo masculino. O ciclo dos homens dura 24 horas. Então, durante a noite, os homens dormem bonitinhos, né? E o corpo produz testosterona e faz com que de manhã o cara acorde no pique total e consiga se manter produtivo ao longo do dia inteiro, né? Até que no final do dia ele vai estar mais cansado e ele vai precisar dormir, e durante a noite o corpo dele vai produzir de novo testosterona e na parte da manhã ele vai voltar com pique total. E assim, todos os dias, dentro de uma normalidade, tá? A gente não vai falar aqui sobre pessoas que têm problemas hormonais ou coisas do gênero, não é isso. Mas no normal, é assim que o corpo funciona. E hoje, se tu analisar, todos os lugares, as empresas, os comércios, os horários de banco, eles funcionam exatamente dessa forma, né? Tu tem o horário das 8 às 18, tudo funciona nessa base de horário do ciclo de produtividade dos homens. E aí eu te pergunto, quando tu tenta colocar uma caixa desse tamanho dentro de uma deste tamanho aqui, o que vai acontecer? Não dá certo? Nós mulheres temos um ciclo, numa média, de 28 dias. E aí enfiaram na nossa cabeça que nós temos que colocar os nossos 28 dias dentro de 24 horas. E aí começa o caos. Por que começa o caos?
porque querem que a gente funcione de uma forma que a gente não funciona. Então, a primeira coisa que a gente surta nessa situação é que tu fica tentando te encaixar. Tu fica tentando entender, meu Deus do céu, mas como assim? Eu preciso dar resultado, eu preciso fazer, eu preciso... Não. Tu precisa te conhecer e tu precisa te respeitar e tu precisa entender como é que tu funciona. Porque enquanto tu não entende isso, e eu tô vindo falar aqui de causa própria, tá? Eu era a mulher que não acreditava nisso e que dizia que isso era a maior frescura do mundo. Inclusive, cansei de dizer o quanto eu odiava ser mulher e que o quanto na minha outra vida eu gostaria de voltar homem. Porque eu tinha pavor dessas coisas de ciclo, de ter que entender o meu humor, de ter... Chato. Eu achava um porre. Porque exatamente eu tinha essa pegada de quero ser executora e quero todos os dias funcionar do mesmo jeito. Até que eu demorei muito tempo para entender que não era assim. E quando eu parei, eu disse, opa, peraí, tá na hora de eu começar a me ouvir e entender o que o meu corpo tá dizendo. Aí as coisas começaram a mudar. As gurias que estão aqui sabem o quanto eu tenho diferença de produção desde que eu entendi como é que a gente funciona. E por isso eu resolvi fazer essa live e por isso que eu resolvi falar pra vocês que vocês precisam se conhecer pra entender essa diferença e pra se respeitar. Então, assim, a gente tenta, e a ideia ideal seria a gente ter uma alta performance em todas as fases do nosso ciclo. E por isso eu trouxe aqui como funciona essa questão do ciclo, bem resumido, né? Vocês já sabem que as aulas de terça é uma pocket aula, não é pra gente ficar aqui 1 hora batendo papo, é mais eu falo e bora conteúdo pra ficar reduzido, né? Então tá tudo certo. Vamos lá. Primeira fase do mês, tá? Como eu digo sempre, estou falando aqui para mulheres, então meninas, prestem atenção. Primeira fase do mês é a fase antes da ovulação, tá? Então, aquela fase assim, parou tua menstruação logo depois, tá? É a fase que a gente chama, se tu for estudar mais a fundo, tu vai descobrir que cada fase do nosso ciclo são arquétipos diferentes, tá? Inclusive, eu fiz aqui pra vocês, depois eu mando pra vocês o mapa mental da aula de hoje, tá? Então, como é que funciona? Cada ciclo tem um arquétipo, né? Então, assim, a primeira fase, que é a fase pré-ovulatória, que vem antes do nosso ciclo. Oi, Dani Bananinha! Que é o arquétipo da donzela, né? Que é uma fase, se a gente for trazer para a fase lua, é a fase da lua crescente. E é uma fase de muita produtividade, de muita execução. É aquela fase que tu diz assim, ó, deixa que eu resolvo tudo. Eu dou conta de tudo, tu acha que tu é a super mulher maravilha, tu sai fazendo tudo, tu quer assoviar, chupar cana, tocar piano, subir em árvore, escalar o Monte Everest, tu quer sair correndo pelada na rua, tu acha que tu dá conta de fazer tudo e tipo, vem, deixa comigo, eu sou a super mulher, eu sou autossuficiente, marquem todas as reuniões possíveis nessa fase, reunião com equipe, tudo que vocês tiverem que fazer que dependa de execução, essa é a fase certa. Logo depois que a tua menstruação for embora, taca a ficha e vai fazer. Essa é a fase da produtividade. É a fase que tu vai ver que tu consegue fazer um monte de coisa em um curto espaço de tempo, porque o teu cérebro tá agindo muito rápido e o teu corpo tá acompanhando o que o teu cérebro tá dizendo. Então, tu vai no ligeirão. Tu vai e quando tu vê... Bom, as gurias sabem. Eu crio conteúdo de 1 mês em 1 semana, porque é a época que minha cabeça tá... Só que hoje eu já entendi como é que eu funciono. Então, eu não me cobro nas fases que eu não posso me cobrar, tá? Então, essa é a fase de tu dar um gás. Bora correr, vai fazer as tuas coisas, tá? Logo depois que a donzela vai embora,
chega a mãe, né? Que é a tua fase ovulatória. A fase da donzela dura mais ou menos de 5 a 7 dias. Isso varia de mulher para mulher. E para isso vocês vão ter que estudar o ciclo de vocês. No final eu vou dar algumas dicas de como vocês conseguem fazer isso, tá? Então, tu precisa estudar o teu ciclo para saber. Mas numa média de 5 a 7 dias, mais ou menos, tá? Depois que a donzela vai embora, chega a mãe. E quando a mãe chega, que é a lua cheia, ela vem cheia de sedução. É aquela fase que tu te sente a última bolacha do pacote, que tu sai na rua e os boys ficam tudo assobiando, sabe? É a fase da criatividade, é a fase do magnetismo, tu tá mais interessante. É a fase que tu tem que marcar reunião com o cliente, que tu tem que gravar curso, que tu tem que fazer live, é a fase que tu tem que aparecer, que tu te sente mais poderosa, mais bonita, né? Teu corpo tá produzindo o hormônio para tu gerar uma vida. Então tu te sente mais autossuficiente, tu te sente poderosa, empoderada, né? Então é essa fase que tu tem que aproveitar e colocar a tua cara pro sol mesmo, sabe? É, como eu brinquei esses dias, é a fase que tu seduz a esponja da cozinha, né? Que tu tá assim te sentindo e os teus hormônios estão à flor da pele, né? Então aproveitem essa fase também. Ela normalmente dura uns 7 dias. Então é nessa fase, a tua cabeça tá funcionando a milhão e o teu corpo tá acompanhando também, então tem tudo para dar certo, é uma fase que tem tudo para bombar a tua produtividade, tá? Depois que a mãe vai embora, vem a feiticeira, e não é a do Luciano Huck, a amiga da tiazinha, tá? Agora eu acusei a idade, vocês fazem de conta que não repararam. Mas não é a feiticeira do Luciano Huck, não é. É a feiticeira. A fase da feiticeira, ela seria equivalente à lua minguante, é onde tu tá começando o processo, né, de recolhimento. E é a fase que eu não quero mais ouvir ninguém dizer que tem uma tensão pré-menstrual, que tem tensão ou que tá nervosa. Não, tá? Não tem nada de tensão. A partir de hoje, ressignifiquem o termo TPM para vocês. É um tempo pra gente. É um tempo para fazer o que tu gosta. É um tempo para olhar para dentro. É um tempo que a tua cabeça ainda tá bombando, tá cheio de ideias, cheia de coisa para fazer, mas o teu corpo já não tá mais naquele ritmo todo, né, de correria. Ele já tá dando uma baixada, uma canseira, né? Então, assim, não é a fase de tu querer fazer um monte de coisa, não é a fase de tu marcar reunião com as pessoas. Porque como tu tá fazendo essa introspecção, normalmente tu fica um pouco mais agressiva, mais grossinha, assim, né? Não tem tanta paciência para falar com as pessoas, né? É um momento que não é bom tu dar feedback pros outros, que o feedback normalmente vai ser negativo, porque tu começa a analisar mais as coisas. Então, no momento que tu analisa mais as coisas, tu encontra mais falhas. Então, isso acaba sendo natural. E aí é importante que tu entenda isso e dá uma segurada, né? Tu já respira 3 vezes antes de falar, né? Então, dá uma baixada, pronto. É a fase que tu quer dar Mike, chuchu e cerca, tá? É a fase da sexualidade, tu tá com os hormônios aflorados, é a fase sexual. O boy não pode passar que tu quer jogar ele na parede, entendeu? Como fica o descobrimento quando a gente usa DIU? É interessante a tua pergunta, ela é interessante porque assim, ó, existe como tu vai acabar te conhecendo, tá? O DIU, ele faz com que tu cesse, né, a tua menstruação, mas a alteração hormonal do teu corpo, ela acontece da mesma forma. Então, assim, tu vai ter que fazer essa análise pra ti e entender. Até no final eu vou dar uma dica pra vocês de como vocês podem fazer uma mandala ou acompanhar por um aplicativo, que também eu sou a mulher do aplicativo, então eu faço o meu pelo aplicativo, que é interessante tu acompanhar
pelo menos durante uns 6 meses, pra tu entender. Opa, peraí, hoje eu tô irritada. Aí eu corro pro aplicativo e coloco, hoje eu tô irritada. Ou a semana que vem eu tava um pouco sensível, meio chorona. Ah, não, eu tava com fogo no corpo, saí querendo agarrar todo mundo. Então, assim, é bom tu te observar e fazer esse acompanhamento pra tu entender. Depois, isso já roda meio que ao natural. Hoje, eu já sei pelo meu comportamento, eu não preciso nem olhar o ciclo, eu não preciso olhar o calendário. Mas eu já sei pela forma que eu tô ovulando, tá? Então, até recentemente, essa live aqui surgiu de uma conversa que eu estava tendo exatamente sobre isso, porque eu olhei pra pessoa e eu disse, eu tô ovulando. Porque eu tava me sentindo, eu tava toda assim, e eu fui pro aplicativo e faltava um dia pra eu ovular pelo aplicativo. Eu disse, eu já sabia que eu estava ovulando, né? Então, assim, a gente já vai se conhecendo e vai entendendo o que faz a gente tá sem precisar mais ver as datas, né? Sem fazer a tabelinha que os antigos faziam, a tabelinha certinha. Tu vai te conhecendo. E por isso é importante tu fazer esse acompanhamento de pelo menos uns 6 ciclos, que por mais que tu não menstrue ou tu... Mas pra tu acompanhar como os teus hormônios vão fazer esse trabalho durante esses 6 meses e tu já vai ter mais ou menos uma ideia de como tu funciona e como tu fica em cada fase, tá? Então, depois eu vou te dizer o nome do aplicativo, pode baixar no celular. Ele é bem legal, bem facinho de instalar, muito fácil de usar e vale muito a pena. É muito, muito legal. Voltamos pra fase assim que a feiticeira vai embora, né? Que a gente já tá mais melancólica, é a fase que a gente tá olhando mais pra dentro, introspectiva, mais grossinha. Por isso que as pessoas dizem que mulher de TPM é grossa. Não é que a gente é grossa, gente, não é grossura. É que a gente tá olhando pro todo. E aí, quando a gente olha pro todo, a gente acha algumas falhas e às vezes a gente fica um pouco assim, né? Mais direta e reta. Mas é só isso. Tá tudo bem, tá? Depois que a feiticeira vai embora, vem a bruxa. E quando a bruxa chega, a bruxa vem junto, a lua nova, né? Que aí é a ausência. E aí é a fase menstrual, né? Para algumas mulheres... esqueci de dizer. A fase da feiticeira dura de 7 a 10 dias. Depende de mulher para mulher, tá? A fase da bruxa é a fase do recolhimento. É aquele momento que tu quer ficar deitadinha, quietinha. Tu não quer ficar aquele monte de gente falando nos teus ouvidos. Tu fica sem paciência. Tu fica mais delicada. É a fase do florescer, né? É a fase de tu botar... da tua semente sair debaixo da terra. Então, é o recolhimento, é o momento de tu ter um alto amor, tá? Então, assim, façam coisas que dê prazer pra vocês. Se vocês gostam de ler, vão ler. Se vocês gostam de ver série, vão ver série. Se vocês gostam de ficar dormindo até mais tarde, se dê esse presente, tá? É o momento de vocês tratarem vocês com o cuidado que vocês tratam os outros. Normalmente a gente trata os outros muito melhor do que a gente trata a gente, né? Então, nesse momento, cuide de si, sabe? Se dá um carinho, se dá um banho de presença, se dá um banho demorado, coloca a luz baixa, desliga a luz, toma banho no escuro. É real, oficial isso mesmo, tá? Tu não pode ir pra um spa agora, porque ninguém pode sair de casa, tu não pode, mas te dá esse presente, apaga a luz do teu banheiro, coloca uma musiquinha ao fundo, ligam as velas, as lanternas, sei lá o que tu vai fazer, mas toma um banho demorado, sabe? Te aproveita, te dá um carinho, né? Se tu gosta de comer um sorvete, todo mundo diz que aumenta o apetite, né? Mas não é... Te dá vontade de comer, vai, te dá vontade, faz, sabe? Cuida de ti, te olha um pouco. E eu era uma pessoa que eu desacreditava muito disso, muito, muito mesmo, de verdade. Eu sempre fui daquelas, ai, que palhaçada isso aí de TPM, ai, que... Até que um dia eu ouvi a frase de que se o mar, com a imensidão dele, se deixa ser dominado pela força da lua, quem é a gente para ir contra? Né? Olha a imensidão do mar!
e ele se deixa dominar. Então, quem somos nós para dizer que isso não funciona, ou que isso é uma besteira, ou que não é real, tá? A natureza é muito sábia. E aí, se tu for entrar nesse assunto, tu vai ver várias outras coisas relacionadas ao ciclo. Existem as pessoas que plantam a lua, tem todo um cuidado, um olhar para dentro, um tratar esse momento da feminilidade de uma forma diferente, tá? Mas daí isso é assunto para uma outra coisa. A proposta de hoje é te mostrar que não adianta tu querer enfiar uma caixa de 28 dias numa caixa de 24 horas e querer que dê certo. Não dá certo. A gente fica frustrada, a gente se cobra, a gente se culpa, a gente sofre, a gente se acha uma bosta, tá? A gente fica sofrendo pelos cantos, dizendo que eu não consigo fazer nada, porque a fulana faz, porque o Beltrano faz, e eu não consigo. E assim, a comparação é a maior inimiga da autoestima, tá? O momento que tu olha para como o outro tá funcionando, tu começa a te cobrar e te sentir insuficiente, aquela história da grama do vizinho que é mais verdinha. Não é por causa disso. É porque provavelmente o outro tá em outra fase e aí tu tá querendo comparar as coisas e não tem como comparar. Cada um sabe de si, cada um tem que se entender. Cada mulher é diferente. Isso aqui que eu trouxe é um resumo, né, da média. Só que se tu for uma mulher que tem um ciclo de 35, e isso existe, se tu for uma mulher que tem um ciclo de 35, 40 dias, isso vai ser diferente, tá? Então tu precisa te conhecer e entender como que funciona pra ti. E aí pra tu ter uma base, como eu tava falando antes, o ideal é tu estudar pelo menos 6 ciclos, tá? Pra tu ter uma base de como é que tu funciona nessa questão. E aí existe na internet, tá? Se alguém quiser, pode me mandar um direct depois que eu posso enviar pra vocês. Dá pra vocês imprimirem. Eu, por um tempo, fiz no meu planner, eu imprimia a mandala e eu mesma fazia todos os dias, preenchia. Ela é bem fácil de fazer. Só que como eu fui me conhecendo, fui entendendo, hoje a mandala já não faz, eu não uso mais ela, porque eu uso o aplicativo. E o aplicativo tu encontra ele tanto para iPhone quanto para Android. Ele chama Meu Calendário. Eu já testei vários aplicativos para fazer isso e para mim ele é o mais simples, tá? Se alguém quiser saber depois, quiser link, alguma coisa, pode me mandar o direct também. Ele é super fácil de mexer e tu consegue botar todas as informações. Inclusive ele te diz a questão de retenção de líquido. Então, assim, nas fases que tu precisa tomar mais líquido, quais fases que tu pode manter o líquido. Porque assim, o nosso corpo, ele é 70% de água, né? E a lua rege quem? Água. Então, a gente precisa ter esse cuidado também, porque a fase que tu tá no teu ciclo faz diferença, sim, na quantidade de líquido que tu tem que ingerir, na quantidade de alimentação, né? Isso aí, Dai. Meu calendário, ele é muito fácil de usar, tá? É muito legal. Então, é meu calendário. Tem um gatinho, o gatinho te avisa, ele é como é queridinho, o gatinho. Então, lá tu consegue colocar tudo. Inclusive, tu consegue colocar, tipo, durante a tua menstruação, quais foram os sintomas que tu teve, questão de cólica, questão de como foi teu fluxo, quais são os dias que fica mais intenso, qual fica menos intenso, porque assim, ó, não é normal ter cólica, tá, gurias? A gente que se acostuma com essa coisa de que, porque eu tenho cólica, não é normal ter cólica, tá? Quando tu começa a entender e o teu corpo começa a aceitar, vocês vão ver a diferença que isso faz. Porque quando tu aceita o processo, até a cólica para, tá? Porque a cólica é só um efeito do teu corpo dizendo, tá, tira logo isso aqui de uma vez que eu tenho mais coisa pra fazer, então... E aí o teu útero contrai muito e tu acaba tendo cólica. Então, cólica não é normal, tá? Quando tu vive esse processo do ciclo com uma naturalidade... quando tu vive com uma naturalidade, o teu corpo acaba dando uma baixada. Ah, tá, Dai. Mas daí já é outro problema hormonal, né, gata? Aí eu sei. Tireoide atrapalha. Eu sei. E aí... Mas no geral, assim,
Não é, tá? Eu era a pessoa da cólica que vivia sofrendo e hoje em dia eu não tenho mais. Graças a Deus. Tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês. Amem o fato de vocês serem mulheres, tá? Amem o fato de vocês serem mulheres. Nada nesse mundo é mais regenerador do que ser mulher. Nada. A gente vive esse ciclo inteiro durante o mês. A gente se regenera, a gente passa por todas as fases de uma plantação interna nossa, tá? Então, assim, pensem que nós somos o único portal no mundo que gera uma outra vida humana, tá? O nosso poder é muito grande e quando a gente entende a dimensão e a grandeza que é ser mulher, tá? A gente nunca mais vai repetir a frase que um dia eu disse na vida que eu queria ser homem. Então, hoje eu agradeço todos os dias do fato de eu ser mulher. Eu sei a bênção que foi vir com esse poder. Foi do meu corpo que gerou outras 3 novas vidas. E independente de quem não quer ter filho, tudo bem. Tu continua sendo esse portal, né? O que tu vai fazer com ele é um direito teu de escolha. Porque graças a Deus, hoje a gente pode escolher, tá? Então, nenhuma mulher é mais mulher ou menos mulher por ser mãe, tá? Não. Mas o portal tá em nós, tá? Então, nós somos o único portal que gera uma outra vida. Então, vamos fazer jus a essa dádiva que a gente recebeu e lembrar sempre, todos os dias, que nenhuma de nós aqui é o processo, né? A gente não tem que carregar isso com a gente. Todas nós somos ferramentas desse processo, né? Nós estamos aqui para ajudar. É isso aí, né? A gente tá aqui para ajudar umas às outras. Então, assim, se a tua amiga tá naquela fase que ela tá mais introspectiva, que ela tá, tua colega de trabalho, tua mãe, tua filha, não sei, que ela tá mais reclusa, respeita os outros. Quantas vezes é a tua amiga que te diz, tá de TPM, né, gata? Por que essa questão pejorativa com isso? A gente precisa respeitar o ciclo alheio também, né? Então, assim, não vamos ficar competindo, não vamos ficar julgando umas às outras. Todas nós estamos aqui, todas nós fazemos parte desse processo. Então, vamos nos acolher, vamos entender o tempo de cada uma, vamos respeitar umas às outras, tá? Porque no momento que a gente se entende, que a gente se aceita e que a gente se acolhe, a gente só tem a crescer. Como a gente disse ontem, nós não somos rivais. Então, vamos parar de nos comportar como tais, tá? Então, acho que era isso. É isso aí. Ah, e se precisar, pede ajuda, tá? A gente não é obrigado a dar conta de tudo. Se naquele dia tu não tá legal, pede ajuda. Mãe, me dá... É isso aí. Então, assim, ó. Ah, me dá um help. Hoje eu não vou conseguir lavar roupa. Eu também... Pede ajuda. Pede ajuda. Não é errado pedir ajuda, tá? É natural e mostra o quanto a gente é grande, tá? Porque hoje em dia a gente precisa ter um pouco mais de compaixão. Sororidade. É isso aí. Nós precisamos falar menos, o que eu digo sempre, a gente precisa falar menos sobre sororidade e praticar mais ela, né? Porque virou... Minhas colegas de mentoria estão por aqui também. Hoje a gente conversou bastante sobre isso. Virou meio que modinha tu levantar algumas bandeiras nas redes sociais, né? Então, se fala muito sobre alguns assuntos e pouco se pratica ele de fato, né? Então, assim, não adianta agora, porque tá acontecendo o que tá acontecendo no mundo, tu trocar tua foto aqui do Instagram por uma foto preta e dizer que tu é contra o racismo. Do que é que vai adiantar? Se tu é a pessoa que quando um preto, porque se fala preto, tá, gente, não se fala negro, tá? Não se fala negro. Quando um preto tá vindo na rua, tu atravessa a rua porque tu tem medo. Então, assim, não adianta tu agora querer fazer essa mobilização toda em rede social, se no teu dia a dia
tu trata as pessoas com diferença, seja ela a diferença que for, tá? Então, assim, não adianta tu vir aqui pagar moral e colocar hashtag sororidade no teu Instagram e depois, quando a amiga estiver precisando, tu tratar mal, ou quando a guria passar com uma roupa curta na rua, tu dizer que ela é biscate ou piranha porque ela tá com uma roupa mais curta. E então, assim, ó, não adianta só falar, tu tem que agir, tá? E é isso que a gente tá precisando agora. A gente tá precisando de fato de ação, tá? Menos fala e mais ação pra tudo. Dai. Quando a gente começa a olhar pra tudo que tá... eu ando vivendo meio que numa bolha, né? E tô muito feliz na minha bolha, porque o que tá acontecendo no mundo e aqui no nosso país tá me deixando bem preocupada, tá? E eu, sinceramente, não era aqui que eu queria criar os meus filhos, não foi nesse lugar que eu coloquei a minha filha no mundo. E eu ando bem preocupada. Mas vou continuar vivendo nessa bolha e fazer o que a gente pode fazer, que eu já entendi que é agir, né? Então a gente tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E quem gostar e quem não gostar, lamento, mas a gente tem que fazer. Não dá mais pra gente ficar só dando discurso de orelhada e esperando que o milagre vai acontecer, porque ele não vai. É nas nossas mãos que tá a ação, e o que a gente precisa fazer agora é agir. Vamos ajudar umas às outras, vamos nos unir, fazer o que a gente tá fazendo, né? Nenhuma solta a mão de nenhuma. E com certeza a gente vai virar esse jogo. E eu não tenho dúvida disso. De que tudo tem um propósito. E a gente se une com uma causa que foi muito nobre. E eu sei que vai ser muita coisa boa de lá. Eu tenho certeza disso. E eu tô muito grata por ter vocês aqui também, né? Bora tratorar. E é isso, meus amores. A aula de terça é sempre rapidinho, tá? Quem quiser, me pede o mapa mental. Ó lá, ó, Luana reclama que eu termino a live na hora que ela chega, mas eu acabei de terminar a live e tu acabou de chegar. Eu não tenho culpa que tu chega na hora que eu já terminei. Terça-feira é rápido, eu já falei que é conteúdo, não é bate-papo que nem foi ontem. É bora pra cima, tá? Quem quiser o mapa mental da aula de hoje, só me mandar um direct que eu envio. E se precisarem, se esqueceram o nome do PP, pede lá que eu mando pra vocês, tá? Muito obrigada, meus amores. Se respeitem, se amem, tá? Tenham paciência com vocês, não se cobrem tanto. A vida é muito curta pra gente ficar tendo ciricutico todos os dias, tá? Ó. Beijo. Ah, isso aí. Adoro dar esporro em ti. Porque eu te amo, tá? Irmã. Tchau, girls.